A cena mais aterrorizante desse vídeo eu vou deixar pro final. Então assista esse vídeo até o final para você não perder nada. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês pediram para eu contar a história da casa fantasma que eu morei e eu estou aqui para fazer isso conforme prometido. Eu contei lá no Instagram, né, eu fui fazer um teste para um trabalho aqui de atriz e o teste era justamente na rua onde eu morei há alguns anos e nessa rua onde eu morei tinha um apartamento fantasma. Foi nessa rua que eu morei exatamente, gente. Lá no finalzinho dessa rua ficava o meu prédio e eu vou contar toda a história do apartamento fantasma para vocês. Então eu vou contar um pouquinho a história para vocês entenderem das situações complicadas que eu passei lá. E aí eu gostaria muito da opinião de vocês, se vocês acreditam nisso, que isso de fato aconteça, ou se vocês acham que foi tudo imaginação da minha cabeça fértil. Esse apartamento, né, que eu chamo de apartamento fantasma, foi a segunda casa que eu e meu marido moramos aqui na Suécia. Logo que a gente veio, a gente ficou num apartamento bem pequeno no centro, não era tão pequeno, tinha 50 metros quadrados, mas esse apartamento não tinha espaço para os filhos do meu marido morarem. Então eles não queriam estar muito conosco. Mas a gente também não tinha muito dinheiro para ter um apartamento maior, porque tínhamos acabado de chegar aqui. No ano seguinte, eu já tinha trabalho, Neguinho também já tinha trabalho, e a gente tinha mais dinheiro para ir para um apartamento menor. Por isso, ele escreveu um anúncio num site aqui, que você aluga apartamento, e sem brincadeira, gente, choveu pessoas escrevendo pra gente, querendo alugar apartamento. E aí fomos ver alguns, porque eu lembro até que na situação... que o meu marido começou a escrever o anúncio, ele falou um pouco dele, de mim, de onde eu era, o que nós fazíamos, e eu falei, não precisa falar tanto assim. Ele disse, sim, eu vou falar... Peraí que eu vou tirar o som, gente, do meu telefone. E aí eu lembro que eu disse pra ele que não precisava escrever tanto assim, mas ele falou, sim, é importante. E ele tinha razão, muitas pessoas nos procuraram, inclusive o dono do apartamento fantasma. Fomos ver alguns apartamentos e amamos esse pela localização. O apartamento tinha 100 metros quadrados, uma cozinha e sala assim, open space. A cozinha tinha uma bancada maravilhosa com uns banquinhos assim que parecia banquinho de bar. E o mais legal desse... Tinha máquina de lavar roupa que dentro do apartamento, que no outro apartamento que a gente morou não tinha. Então a gente tinha que usar a lavanderia coletiva do outro apartamento. E o melhor de tudo é que tinha uma varanda gigante. Era cobertura, então tipo era o último andar do prédio. E tinha uma varanda, mas uma varanda, que você conseguia ver uma grande parte de Estocolmo lá de cima. Era uma varanda que pegava de fora a fora. Então assim, pra vocês terem ideia, cabia até um sofá lá. Não sei se eu tenho fotos de lá, se eu encontrar alguma foto em algum lugar, eu coloco aqui pra vocês verem um pouquinho. Mas enfim, o apartamento era perfeito, tinha 2 quartos ou 3 quartos. Então a filha do meu marido quis também mudar pra gente e morar conosco lá, porque afinal de contas ela teria espaço pra morar. Ficamos super felizes. Ah, outra coisa que foi muito importante, né, que só pensei depois, é que assim, ele fez pra gente o preço do apartamento praticamente o mesmo valor do que a gente pagava. E ele insistiu muito, mas ele insistiu muito para que a gente ficasse com o apartamento, porque ele falou que nós éramos o casal perfeito, que ele teria certeza que o apartamento seria bem cuidado, que faríamos o nosso melhor. Enfim, foi muita insistência para que a gente ficasse com o apartamento. Claro, ele queria alugar, mas aqui na Suécia falta muito imóvel. É muito difícil conseguir um imóvel para alugar. As pessoas, em geral, elas não pedem você para poder ficar no apartamento delas. Pelo contrário, você que tem que implorar para ela te alugar o apartamento, porque realmente não tem, as pessoas sabem que não tem. Então, inclusive, elas colocam preços altíssimos, porque as pessoas precisam morar, tem muita procura, pouca oferta. Só para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Seguindo, preparamos tudo, entregamos o outro apartamento e mudamos. Então, gente, logo que eu mudei para o apartamento e a gente começou a arrumar as coisas, tudo, eu sentia que tinha alguma coisa que não batia, sabe? Eu não sabia explicar o que era, mas eu sentia que alguma coisa não batia e eu tinha uma sensação desde o início. Aí eu falo
tipo, desde o início mesmo que eu mudei pra lá, de que eu não estava sozinha, mesmo quando eu estava sozinha. Aí eu tenho uma ex-amiga, né, que não é mais minha amiga, que é uma pessoa, assim, super espiritualizada, acredita, sei lá, cartomante, acredita em mundo paralelo, que a gente vive numa realidade paralela, que em volta da gente tem um monte de seres, sabe, submundos convivendo, enfim, ela acredita nessas coisas. E ela esteve me visitando, acho que na segunda ou terceira semana que eu já estava morando lá, e ela falou que ela sentia alguma coisa. Eu disse pra ela, na verdade, é verdade, eu falei que eu sentia que tinha alguma coisa que não batia, e ela falou que ela sentiu uma energia muito pesada quando ela entrou no apartamento, e que ela poderia fazer uma limpeza se eu quisesse. Como eu não acreditava em nada disso, eu falei, eu costumo fazer faxina às sextas-feiras, se você quiser vir me ajudar, vai ser bem-vinda. Brincando, né, eu levei na sacanagem porque eu realmente não acreditava em absolutamente nada. Nesse período, gente, que eu mudei pra lá, Neguinho tava numa empresa, ele era CEO de uma empresa internacional que tinha filiais no mundo inteiro, então ele viajava muito, 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 muito. Ele estava muito tempo fora e eu passava muito tempo sozinha. Já no final ali do primeiro mês, eu comecei a sentir não vontade de voltar pra casa depois do trabalho. Eu não sabia explicar o que acontecia, mas sabe aquele desejo que a gente tem no final do dia de voltar pra casa, tomar um banho, colocar um pijama, sentar no sofá e se aconchegar? Eu não tinha vontade de voltar para aquele apartamento, porque de algum modo eu não me sentia bem-vinda lá. Eu não sei explicar. Eu cheguei a falar com o Neguinho algumas vezes sobre isso. Falei, Neguinho, você não sente que tem alguma coisa aqui nesse apartamento diferente? Ele falava, não sinto nada, tipo, não tem nada aqui, é exagero seu. Hoje, quer dizer, dias antes de gravar esse vídeo, eu conversei com ele de novo e falei, Neguinho, o apartamento fantasma, agora que a gente não tá mais morando lá, já passou muito tempo, fala a verdade, você sentia que tinha alguma coisa lá? E ele respondeu, sim, eu sentia que alguma coisa não batia ali. Então ele, na época, ele negou, porque ele não queria que eu ficasse ainda com mais medo e mais assustada, mas até ele, que não acredita praticamente em absolutamente nada, né? Ele acredita, sei lá, tipo no futuro, mas nada... Essa coisa de ter aqui o universo paralelo com espíritos, ele não acredita muito nessas coisas. E ele falou que ele sentiu também. E a outra confirmação pra mim de que de fato tinha coisa naquele apartamento é que a filha do meu marido mudou pra gente, mas ela ficava muito tempo com a mãe também. Então, sempre que Neguinho tava viajando e ela tava com a mãe, eu ficava muito sozinha. Um dia eu perguntei pra ela, quando a gente ainda morava no apartamento, se ela sentia alguma coisa diferente ali. E ela me respondeu... deixando claro que ela sempre disse que era ateia e que ela não acreditava em absolutamente nada. A minha enteada, tá? A filha do meu marido. Ela tinha na época, acho que 16 anos. Ela tinha 16 anos na época. E aí ela falava que ela era ateia e que ela não acreditava em absolutamente nada. E aí um dia a gente conversando, eu perguntei pra ela, Alma, você sente alguma coisa diferente aqui nesse apartamento? E ela falou... não sei, tem uma coisa diferente que eu não sei explicar e todas as vezes que eu levanto de madrugada pra ir no banheiro, eu sinto como se alguém passasse correndo na minha frente. Sempre, sempre. Eu abro a porta do quarto e é como se alguém passasse correndo na minha frente. Mas aí eu acho que é só vento, que quando abri a porta veio uma corrente de ar, enfim, vou dormir. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas experiências que eu senti lá naquele apartamento, às vezes quando tinha familiares em casa também, mas na maioria das vezes quando eu estava sozinha. E assim, deixando bem claro, eu não sou uma pessoa medrosa, eu sempre gostei de ficar sozinha. Quando a gente morou em Portugal, eu ficava muito tempo sozinha porque Neguinho viajava também, o apartamento tinha 200 metros quadrados, era muito grande, então às vezes dava até medo assim, de ser um apartamento tão grande eu ficar sozinha, mas não era porque eu tinha medo de espírito ou coisa do gênero. Era que eu me sentia mesmo um pouco só lá. Mas eu nunca tive medo, assim, eu nunca acreditei, por exemplo, que eu estava sendo observada, olhada, nada do gênero. E aí foram passando os meses, o peso ia ficando cada vez maior. Neguinho e eu, a gente sempre teve uma relação muito boa, muito, muito, muito maravilhosa. Mas nesse apartamento especificamente, a gente tinha umas discussões que pra mim não fazia muito sentido, sabe?
Eu não sei, era discussão boba, discussão desnecessária, por nada, assim, a gente brigava. E depois a gente não entendia por que a gente tava se desentendendo tanto. Aconteceu lá, nesse apartamento. E aí, depois de alguns meses que eu estava morando lá, sempre sentindo esse peso, sempre com não vontade de voltar pra casa depois do trabalho, foi durante muito tempo. Tanto que o nosso contrato no apartamento era pra 1 ano, eu acho que a gente saiu em 10 meses, porque assim, eu já tava num nível que eu não aguentava mais morar naquela casa e eu tinha certeza que os problemas estavam dentro daquela casa. A primeira vez que eu senti que tinha alguma coisa assim muito forte, foi uma vez que eu entrei no banheiro pra tomar banho. Não era nem tarde da noite, foi tipo depois do trabalho. E eu deixei a porta meio encostada. A porta não bateu, mas eu tive a sensação de, enquanto eu tava tipo debaixo do chuveiro tomando banho, que alguém meio que entreabriu a porta e ficou me observando. Gente, era muito clara, assim, a presença de alguém ali, sabe? E eu comecei a cantar, e aí terminei rápido o banho, mas eu senti, eu não vi nada, absolutamente nada, mas eu senti que tinha alguém me observando entre a fresta da porta do banheiro que não estava completamente fechada. E eu fiquei muito assustada aquele dia, porque foi a primeira sensação que eu tive mais forte. Depois tiveram outras situações, como por exemplo, entre o meu quarto e a cozinha tinha um corredor, tinha aqui o quarto, era assim, aqui tava o quarto da filha do meu marido, aí aqui do outro lado da parede o meu, no corredor, o dela era no final do corredor, o meu aqui à direita, e mais à frente tava o banheiro na mesma direção do meu quarto. Eu tinha sempre a sensação de que quando eu saía pra ir no banheiro, eu era acompanhada por alguém, assim, de noite. Sempre. E sempre de noite, tá? Durante o dia era menos. Durante o dia era muito menos. Era de noite mais que acontecia essas coisas. E aí eu ainda olhava, assim, sabe? Teve um período que, quando o neguinho tava fora, eu deixava todas as luzes da casa acesa. Todas. Porque eu tava ficando realmente em pânico naquele apartamento. Aí eu te passava essas sensações que eram constantes. A sensação de quando eu entrava em casa, eu não era bem-vinda no apartamento. Eu sentia muito forte isso e por isso também eu ficava o máximo de tempo que eu podia na rua. Não tínhamos Sofia ainda, então eu não tinha essas responsabilidades que eu tenho hoje. Então eu muitas vezes saía do trabalho, ia encontrar amiga, tomar bebida, fazer alguma coisa pra chegar em casa bem tarde. Eu já convidei amigas pra dormir lá em casa quando ninguém tava fora, porque eu realmente tava ficando com muito pavor de ficar lá sozinha. E aí foi essa sensação. Depois, outra sensação que era muito forte, sempre era quando eu ia deitar na cama e eu deitava, apagava a luz, eu sentia que alguém parava e ficava observando assim da porta. Assim, eu não sei se era um homem, se era uma mulher, me parece homem pela sensação, não sei. Mas eu não sei, e era como se alguém parasse e ficasse me olhando na cama. E não era, sei lá, uma sensação boa, era uma sensação ruim, do tipo, você não devia estar aqui. A imagem que meu psicológico, ou sei lá o que, lia era essa. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. E aí vamos então pro final, pra pior experiência que eu tive, que foi quando eu decidi que naquela casa eu não morava mais. Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like e, por favor, comente aqui embaixo, de acordo com a sua crença, o que você acha que pode ter se passado naquele apartamento. Vamos chegar lá. Então, continuando, a experiência que pra mim foi a mais terrível de todas, foi um dia que também eu estava sozinha. Na verdade, a filha do meu marido ia dormir em casa essa noite, e daí ela ligou que ia dormir numa amiga, porque tava numa amiga estudando e que ia ficar lá dormindo. Eu fiquei com muito pavor aquele dia, eu lembro. Mas eu fiz a rotina, tomei banho, preparei tudo, fui pra cama dormir. Mesma sensação de que tinha alguém na porta parado olhando pra mim. Igual, era sempre isso. Depois da primeira vez que eu tive assim, essa sensação, passou a ser uma constante. É como se eu já tivesse conscientemente sabendo que eu não estava sozinha. Aí vou dormir nessa noite fatídica, que pra mim foi a gota d'água. Eu não sei exatamente quanto tempo depois que eu adormeci. Acho que foi tipo prazo muito curto, porque era cedo ainda, sei lá, 1 da manhã, quando aconteceu isso, 1h30, porque eu acordei, olhei o horário e acendi todas as luzes da casa. Eu fui dormir
E eu sinto a cama que eu estava dormindo balançando. Gente, é muito sério isso. É muito sério, porque assim, eu contando agora pra vocês, parece que é uma invenção, assim, de roteirista, mas não é. Eu senti a sensação de que a cama estava balançando do meu lado. E eu tinha certeza absoluta de que tinha um casal fazendo sexo do meu lado na cama. E nisso que eu tive essa sensação e tudo, eu no sonho, né, ou acordada, eu não lembro, eu também não posso dizer agora se eu já estava meio acordada, meio dormindo, se estava dormindo profundo e era um pesadelo, não sei. Mas eu lembro que eu peguei o cobertor, puxei pra colocar na cabeça e virei pro lado, porque eu não queria olhar, né? É como se na minha cabeça eu tinha que dar privacidade para aquilo que estava acontecendo ali do meu lado. E aí eu virei a cabeça. Nisso que eu viro a cabeça, eu sinto uma mão puxar o meu rosto extremamente forte, virar pro lado e falar: olha, olha. E eu acordei. Nisso que virou a minha cabeça assim pro lado e olha, eu acordei. Eu tava suando assim, do fio da cabeça até o dedo do pé. É muito assustador isso, porque assim, foi muito real, muito real. Era como, eu me senti tocada naquela noite, como se alguém virou de fato, assim. Era essa sensação, eu tava deitada assim, como se alguém fizesse assim, olha, com a minha cabeça. E eu fiquei muito assustada, eu chorei aquele dia porque eu tava sozinha em casa. Eu acordei, eu acendi todas as luzes da casa. A minha vontade era de sair e ir pra algum lugar, mas já era 2 da manhã pra onde eu ia. Gente, foi um pavor, assim, foi um pavor. Eu nunca tive uma situação tão assustadora em toda a minha vida como foi naquela. E daí eu falei pra neguinho, quando eu liguei pra ele tava viajando, eu falei pra ele: eu não quero mais morar nesse apartamento, a gente vai pra um hotel, a gente vai pra algum lugar, eu não quero ficar aqui. E daí a gente já tava na fila pra esse apartamento que a gente mora hoje. No mesmo dia saiu o prazo de quando a gente poderia mudar, que era dali, sei lá, 1 mês, eu acho. E eu tive que aguentar ainda mais 1 mês naquele apartamento, com as mesmas sensações. Não aconteceu mais nada assim tão forte como nesse dia, mas ainda te mantinha a sensação e tudo mais. E mudamos de lá 1 mês depois do ocorrido, entregamos o apartamento antes, o dono não falou: ah, mas a gente não quer ficar mais tempo, eu mantenho um aluguel, se vocês querem renovar, porque a gente podia morar lá 2 anos. E eu não aguentei 1. E aí eu falei: não, a gente conseguiu um apartamento que a gente queria, nós vamos embora, enfim. Resumo da ópera. Eu acho, gente, particularmente, que eu não fui a única pessoa que teve essas sensações ali e que o inquilino, muito provavelmente, ele sabia de que tinha alguma coisa ali naquele apartamento. Mas aí passou o tempo, a gente mudou pra cá, pra onde nós estamos agora, pra Södermalm. E neguinho foi ler um livro, um romance, e nesse romance que ele leu, falava sobre um assassinato. Eu posso até perguntar pra ele o nome do livro agora, eu não lembro, mas tem um livro que ele leu, um romance, acho que era um romance meio policial, não sei, baseado em fatos reais, assim, uma parte, dizendo que teve um assassinato na Tomtebogatan. Tomtebogatan era a rua que eu morava. Então eu falei assim: ninguém foi naquele apartamento, se não foi naquele apartamento, foi no mínimo naquele prédio, porque assim, quando ele falou, parece loucura, mas fez muito sentido pra mim, fez muito sentido, que eu não tava louca, que aquelas sensações todas, inclusive da física, não foram só coisa da minha cabeça, sabe, porque eu nunca alimentei, eu nunca fui pesquisar pra saber sobre outras histórias, assim, eu nunca alimentei, eu sempre falava: isso é estúpido, isso não existe, mas eu também não controlava, porque eu sentia aquelas coisas todas. E daí, o livro pra mim, a história do assassinato lá na rua, fechou, assim, eu não sou louca, tava tudo certo, era isso mesmo que acontecia. Tem alguma coisa naquele apartamento. Eu fiquei muito curiosa depois pra saber quem foi morar lá. Eu gostaria de conversar com as pessoas que foram morar lá pra sentir se elas perceberam também alguma coisa, se elas passaram por uma situação parecida. Enfim, mas aqui não dá, né? As pessoas não se comunicam tanto. Pronto, amores. Era isso que eu tinha pra contar nessa história. Espero que vocês tenham gostado de saber da história do apartamento fantasma que eu morei. Deixa aqui o seu comentário, por favor, todos vocês que assistem, deixa aqui o comentário, o que vocês acham, não importa a crença, a religião de vocês,
Deixa aqui saber como vocês interpretariam isso, que eu vou adorar saber. Se inscreva no meu canal se ainda não está inscrito. Se você comenta qualquer coisa aqui, você ajuda bastante no engajamento. E se você dá o like também, você ajuda bastante, porque o YouTube recomenda o meu vídeo para outras pessoas. Deixa também sugestão de outros vídeos que vocês gostariam, porque eu faço sempre que possível. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!